Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu trago nesta oportunidade uma palavra de Deus para o seu coração. Eu me chamo Carlos Gasparotto e tenho o prazer de estar anunciando a palavra de Deus a todos aqueles que aqui alcançamos. Hoje a palavra que trago está baseada na primeira carta de João, do apóstolo João, e fala sobre a luz do conhecimento e a vida eterna. A luz do conhecimento e a vida eterna. A carta de 1 João foi escrita perto dos anos 90 depois de Cristo. E o autor é o apóstolo mais jovem de Cristo, o apóstolo João, também chamado de o discípulo amado. Portanto, desde a sua juventude, João passou a seguir a Cristo e foi o discípulo que teve a vida mais longa. Acredita-se que ele tenha ultrapassado os 100 anos de idade. Quando ele escreveu o Apocalipse, ele se encontrava na ilha de Patmos. João também então é autor do livro de Apocalipse. Ele se encontrava exilado na ilha de Patmos e posteriormente, por causa da sua idade, ele foi liberto, né? E foi para Éfeso, onde acredita-se que ele e Maria, mãe de Jesus, a quem ele se encarregou de cuidar, estão sepultados, né? O objetivo de João, ao escrever essa primeira carta, era expor a heresia dos falsos mestres e confirmar a fé dos verdadeiros crentes. João declara ter escrito para dar garantia da vida eterna àqueles que creem, 1 João 5,13. A incerteza sobre a sua condição espiritual foi causada por um conflito desordenado com os mestres de uma falsa doutrina. Então João refere-se a esses ensinamentos como enganosos, e aos mestres ele se refere como falsos profetas, mentirosos e anticristos. Eles um dia tinham estado com a igreja, escreve o apóstolo João, mas haviam se afastado e tinham se levantado no mundo para propagar sua perigosa heresia, sua perigosa doutrina. Esse falso ensinamento parece ser precursor do gnosticismo, né? É uma filosofia e que vem do termo grego gnosis, que significa conhecimento. E essa doutrina reivindicava possuir um conhecimento especial sobre Deus e sobre Jesus Cristo, mas os seus ensinamentos eram distorcidos. E na meditação de hoje, pretendo expor a natureza do pecado e da vida eterna, descritos nessa primeira carta do apóstolo João, com base no texto do capítulo 1, versículos de 1 a 3. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Então João começa a sua carta, dando testemunho da eternidade de Cristo, ou seja, de que ele estava no princípio com Deus. Ele diz o que era desde o princípio. Ele diz que Cristo era desde o princípio, ou seja, Cristo não foi criado, mas ele foi autor da criação.
Deus afirmou por meio do profeta Isaías que o único homem pré-existente é Cristo, o seu escolhido, o seu eleito. Isaías 42, verso 1. Deus diz assim por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então Cristo é chamado também de servo, que trará justiça aos gentios, isto é, salvação aos gentios. João é tão contundente nesse texto, que fala aquilo que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplados, as nossas mãos tocaram. Então ele considera que Cristo, a palavra da vida, ele chama Cristo de a palavra da vida. Ele diz: as nossas mãos, os nossos ouvidos ouviram, os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. Ele ama tanto a Cristo, né, que ele diz que as suas mãos tocaram a palavra da vida. E então, voltando ao texto, né, que Jesus é chamado também de servo que trará justiça aos gentios. Isso é salvação aos gentios, porque a justiça de Deus é salvação. Os judeus se consideravam o suprassumo espiritual da humanidade, e realmente eles eram o único povo que detinha o conhecimento do único Deus, a sua palavra, o culto e as promessas, conforme Paulo narra em Romanos 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Veja que Paulo estava dizendo que os judeus, os nascidos em Israel, né, eram adotados como filhos, pois eram descendentes de Abraão. Eles tinham a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Paulo está dizendo aqui da riqueza espiritual do povo judeu, mas que se eles não tivessem um novo nascimento, de nada valeria esse nascimento biológico, advindo de Abraão. Tudo que eles tinham, o que restava era a promessa feita a Abraão, e se eles não crescem nessa promessa, eles nada seriam, embora tivesse toda essa riqueza espiritual, o templo, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Mas o plano eterno de Deus não era engrandecer a nação de Israel, mas formar um povo para que a sua palavra se encarnasse num descendente de Abraão, no caso Cristo. E essa palavra, o plano eterno de Deus é que houvesse essa encarnação, que o povo fosse formado para que eles tivessem a revelação do plano de Deus. Então Deus escolhe um povo para que esse povo seja por testemunha a todas as nações do engrandecer da sua palavra. E através desse povo, Deus iria descer à terra e se comunicar com o homem, ser exemplo e mostrar para o homem o caminho para o reino, o seu reino. Então, por meio de Jesus, Deus fez esse plano eterno para que a sua palavra fosse engrandecida, porque Cristo é considerado a palavra de Deus encarnada. O final do texto de Isaías 42:1 diz que ele, o Cristo encarnado, trará justiça aos gentios. Era como se fosse uma compensação
para aqueles que andavam na região das trevas e da morte. Essa justiça aos gentios, essa justiça é a inclusão dos gentios no reino de Deus, assim como os judeus já eram herdeiros dela, por meio da promessa feita a Abraão. O conhecimento dos gentios é fruto do perquirir e do aprendizado natural do homem. E embora os judeus tenham recebido a revelação de Deus através dos seus profetas, eles seguiram os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. Eles não mudaram as suas concepções, não se transformaram à luz da revelação que tiveram, antes se obscureceram na insensatez dos seus corações incrédulos e acabaram vivendo nas trevas do desconhecimento de Deus e do seu projeto. Apesar dos judeus terem a Torá, que é o nosso Antigo Testamento, né, lá eles não chamam de Antigo Testamento, os judeus chamam de Torá. Eles tiveram tanto zelo dela que perderam a sua essência. Em Provérbios 19:2, o rei Salomão escreve: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Então os judeus tinham zelo de cada item da lei, de cada detalhe da Torá, mas esse zelo era sem conhecimento. Muitas vezes, algumas vezes, nós vemos cristãos, crentes, evangélicos, citando os evangelhos, citando a Bíblia, com zelo muito grande, porém, sem conhecimento daquilo que estão falando. Muitos evangélicos, muitos líderes, muitas igrejas têm zelo do evangelho, porém não o conhecem, não conhecem a sua essência, a essência do evangelho. Então, a essência do evangelho, que é a pura palavra de Deus, e o obedecer essa palavra, acaba se esvaindo em doutrinas estranhas, como o social, como o misticismo, como a busca de milagres, como a busca de seguir certas regras, que é o que Salomão diz, fala de ser precipitado e perder o caminho. Tem zelo da palavra, mas não a conhecem. Paulo diz que os judeus tinham zelo por Deus, mas sem conhecimento. Em Romanos 10:2 ele diz: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. O zelo deles se baseava na sua religiosidade e não no conhecimento da essência da palavra de Deus. Por causa dessa falta de conhecimento, a Bíblia diz que os judeus foram rejeitados por Deus. Olha o que diz o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Eles tinham tanto zelo da lei, no entanto, haviam se afastado dela, haviam se afastado de Deus, rejeitaram o conhecimento de Deus e Deus os rejeitou.
Assim como os judeus foram rejeitados por Deus, porque não assumiram o mandato que Deus lhes dera, que Deus lhes conferira, que é de ser um povo escolhido para ser testemunha de Deus. Então Deus escolhe os gentios para darem prosseguimento ao seu plano eterno. Onde está essa escolha dos gentios, para prosseguir no plano eterno de Deus? Está lá em Atos, quando Jesus diz que eis que vos mando, ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Essa é a chamada ordem cultural de Cristo para o seu povo. E essa ordem cultural substitui a ordem original que fora dada aos judeus, que se recusaram a obedecê-la. Por meio de Jesus, o descendente de Abraão, Deus salva os gentios em cumprimento à sua promessa. Então hoje nós somos filhos adotivos de Deus, por meio do descendente de Abraão. Nós também somos filhos de Abraão, por meio do seu descendente, que é Cristo. É o mesmo Isaías que completa o pensamento de Deus. Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então é nesse momento que entra o texto do apóstolo João, entra em cena esse texto que eu li de 1 João, capítulo 1. Vejam os versos 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Verso 6: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos conhecimento, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. João adverte os cristãos que eles devem andar na luz, assim como Cristo andou na luz. Andar na luz é andar no conhecimento da palavra de Deus. Lembra que eu comecei falando sobre o conhecimento, que o povo de Israel se afastou do conhecimento de Deus, e por isso pecaram, se afastaram de Deus e passaram a andar nas trevas. Então andar na luz é andar no conhecimento da palavra de Deus. No verso 6 de 1 João diz que se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ora, é possível um cristão, um crente que conheceu a Cristo, andar nas trevas? Quando se prega um evangelho que não está de acordo com a verdade, esse alguém perde a comunhão com Deus e entra em trevas, mesmo dizendo que aceitou a Cristo. Mas se ele não anda conforme o evangelho dos apóstolos, ele entra nas trevas. Quando nos afastamos da verdade do evangelho, amado, nós corremos o risco de entrar nas trevas, que é a escuridão, desconhecimento da palavra de Deus. Como resultado, o verso 7 nos alerta que enquanto estamos na luz, enquanto estamos praticando o verdadeiro evangelho, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Ou seja, existe uma condição sine qua non para estar sem pecado: manter vivo o conhecimento da palavra de Deus. Para vivermos sem pecado, temos que manter vivo o conhecimento da palavra de Deus, ou seja, temos que estar permanecendo no conhecimento da palavra. Nós sempre temos ensinado aqui que aqueles que foram salvos por Cristo não têm mais pecado, são justos. Mas e o que dizer do verso 8? Que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha como é isso, né, pastor? O senhor sempre tem pregado que nós estamos livres do pecado. E agora João diz: se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e que não há verdade em nós. Como conciliar então esse texto com o ensino que temos pregado de que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, mas por meio do último Adão, Cristo, esse pecado foi desfeito? Esse pecado que trouxe morte à raça humana, o pecado de Adão, de desobediência, é perdoado quando alguém confessa a Cristo em sua vida. Por consequência, a pessoa quem crê em Cristo fica limpa desse pecado para sempre, se essa pessoa perseverar na obediência do Evangelho. Então ela é considerada uma pessoa sem pecado. É que no verso 8, João está falando de outro tipo de pecado. Veja 1 João 5, 16 e 17, que ele vai mencionar dois tipos de pecado. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse eu digo que não ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então ele está dizendo dois tipos de pecado: pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Que morte é essa? Morte espiritual, afastamento de Deus. É a pessoa que está indo para o inferno. Quem peca para a morte vai para o inferno. O mesmo já não acontece para aquele que, embora seja iniquidade, né, há um pecado que não é para a morte. Então são dois tipos de pecado descritos por João aqui. O pecado pelo qual Cristo morreu exclusivamente é o pecado de morte, aquele que tira a comunhão do homem com Deus, que afasta o homem de Deus, que é o pecado herdado de Adão. Então o pecado herdado de Adão é que gera morte espiritual, né? Vejam Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só Adão, né, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eles, como a morte entrou pelo primeiro Adão, né, a vida entra, a graça e a vida entra por meio do último Adão, Jesus Cristo. Portanto, o pecado de morte é o pecado contra Deus, contra o Espírito Santo. É o pecado contra o Espírito Santo, de rejeitar a salvação por meio de Cristo. Esse é o pecado de morte. Alguém que rejeita Cristo, ele continua no caminho de Adão. Já o pecado que não é para a morte, que pecado seria esse? É o pecado que cometemos contra o nosso corpo e contra o nosso próximo. Enquanto que o pecado de morte é cometido contra Deus, o pecado que não é para a morte é cometido contra o nosso próprio corpo. Quando eu sou um viciado, quando eu caio no alcoolismo, que eu prejudico a minha saúde, quando eu fumo e prejudico o meu corpo, esse é o pecado que não é para a morte.
quando eu brigo com minha esposa, quando eu a ofendo, quando eu traio minha esposa, esse é o pecado que é contra o meu irmão, minha irmã. Quando você furta algo de alguém, quando você rouba alguém, quando você fere alguém, é pecado contra uma pessoa. É um pecado que não é para a morte espiritual, não vai te conduzir ao inferno, né? É um pecado que estará sendo julgado no tribunal de Cristo, que vai julgar os seus galardões, né? Erros conceituais podem levar uma pessoa ao pecado de morte, por desconhecer a palavra de Deus. Ele anda nas trevas, porque ele tem um conceito errado do que diz o texto bíblico. Então ele passa a andar nas trevas, mesmo sendo salvo. É por isso que mais adiante João vai dizer que qualquer que permanece nele não peca. O mesmo João que diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, ele também vai dizer que qualquer que permanece em Cristo não peca. Então é isso que tem que distinguir dois tipos de pecado, né? 1 João 5,6, ele diz: e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então ele está falando dois tipos de pecado, né? Realmente quem está em Cristo, quem já foi salvo por Cristo, não comete novamente o pecado de Adão, que é a incredulidade contra Deus. Quando alguém ainda não crê em Cristo, ele comete o pecado que é do diabo, porque ainda não crê, é o pecado de incredulidade. Ele continua no caminho largo da perdição, porque continua filho de Adão, não se tornou filho de Cristo, não se arrependeu, não nasceu de novo. 1 João 3,8 ele diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só, quando é que Cristo desfaz as obras do diabo? Quando ele entra na minha vida e desfaz aquele pecado que eu herdei do meu pai Adão, me dando uma nova vida. Eu passo a crer em Cristo como Senhor, e eu nasço de novo. Então Cristo morreu, eu morro com Ele, né? Eu confesso que sou de Cristo, e pela morte de Cristo Ele me justifica do meu pecado, Ele me redime do pecado, me dá uma nova vida, me santifica e me justifica. Eu passo de pecador a ser um justo ou santo, porque Ele desfez em mim as obras do diabo. Porque quando eu andava pelo caminho de Adão, eu andava perdido, eu era um homem carnal, que estava nas mãos do diabo. Mas a partir do momento que essa vida passa pelo processo do novo nascimento, Cristo desfaz as obras do diabo nessa vida. Então no versículo seguinte, versículo 3,9, 1 João 3,9, ele fala desse nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Olha aí, aquele mesmo que diz que, né, que se falarmos que não temos pecado, estamos mentindo, está dizendo que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, pecado de morte, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. É por isso que dizemos que essa pessoa não peca mais contra Deus, porque a semente de Deus nele permanece. Adão é cabeça de uma geração de homens naturais ou pecadores, né? Enquanto Jesus é cabeça de uma geração
de homens espirituais ou homens justos. Portanto, o pecado que conduz o homem à morte é uma questão de natureza e não de prática. O pecado que conduz o homem à morte não é pecado de atitude, não é uma ação pecaminosa, né? O pecado que conduz o homem à morte é um pecado de natureza, porque é herdado de Adão. Não há nada que o homem possa fazer com sua ação para cometer o pecado de morte, porque ele já possui esse pecado quando nasce. É por isso que a gente diz, né, que esse pecado é de morte, e ele só pode ser desfeito pelo último Adão, que é Cristo, com a sua morte na cruz. O pecado de morte, ele tem que ser desfeito. Ao morrer na cruz, ele desfaz as obras do diabo na nossa vida. É o que o texto diz. Desfazer as obras do diabo na nossa vida é desfazer o rompimento da comunhão pela desobediência do Éden. Desfazer as obras do diabo é fazer em nós um novo homem, uma nova mulher, por meio do novo nascimento. Já quem nega a Cristo não é filho de Deus, porque pelo novo nascimento nós temos que ter fé em Cristo, temos que confessar a Cristo. Mas quem não confessa a Cristo, então não é filho de Deus. Ele continua enlaçado pela escravidão do pecado. Ele está escravo, porque as obras do diabo não foram desfeitas nele. Então quem nega a Cristo não é filho de Deus, porque continua andando pelo caminho largo da perdição. Esse caminho largo, ele é largo porque muitos entram por ele. Como que entra pelo caminho largo? Basta nascer pelo nascimento biológico. É a porta para o caminho largo, né? Porta significa nascimento. Pela porta de Adão entramos pelo caminho largo da perdição. E a Bíblia diz que muitos entram por ele, porque todos já nascem nesse caminho. Pela porta do novo nascimento, que é Cristo, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. É a porta pela qual as ovelhas entram e encontram pastagem, que é a palavra de Deus. Pastos verdes do Salmo 23 é a palavra de Deus pela qual nós nos alimentamos. O pasto verde é o pasto que a ovelha se alimenta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Então quem nega a Cristo não é filho de Deus, porque para ser filho de Deus é preciso confessar a Cristo. 1 João 2, 23 e 25: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Lembra que ele começa o texto da carta num princípio, né? No princípio, o que era, que nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram e que as nossas mãos tocaram, era a palavra da vida. Então tem que permanecer, para ser salvo tem que permanecer fiel desde o princípio, permanecer no Filho e no Pai. Ele diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então quem permanece em Cristo, quem crê em Cristo e persevera na sua palavra, tem a vida eterna. Mas aqueles que uma vez conheceram a palavra, mas depois se desviam,
né, da palavra, esses passam a caminhar pelas trevas, porque estão seguindo uma falsa doutrina. Quando o Salmo 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, é Cristo orando para Deus: prepara para mim uma doutrina para combater os meus adversários. Mesa, no Salmo 23, significa comunhão da doutrina, da mesma doutrina. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, né? Então devemos permanecer firmes nessa palavra, para que o reino nos seja aberto para nós. Aqueles que herdam a vida eterna, então, precisam permanecer no que desde o princípio ouviram. Ou seja, precisam continuar a andar na luz do conhecimento da palavra de Deus, precisam perseverar nela. É só perseverando na palavra de Deus que nós seremos salvos. É por isso que Paulo diz que nós temos que continuar perseverando na palavra de Deus para herdar o reino. Aqueles que estão em Cristo precisam mudar suas concepções, transformando-se de fé em fé. Ou seja, aqueles erros conceituais que eles tinham precisam ser abandonados com o conhecimento da verdade. Os erros conceituais da palavra de Deus só podem ser desfeitos com a mesma palavra da verdade, transformando-se de fé em fé. Transformar-se de fé em fé é crer no conhecimento da palavra, é continuar perseverando na palavra. Paulo diz assim em Romanos 12, de 1 a 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem que mudar a concepção, tem que renovar o entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita palavra de Deus. Então tem que mudar a concepção. Nossos pensamentos têm que estar sendo continuamente transformados. Caso contrário, nós seremos como os judeus que se afastaram de Deus, se obscureceram, ou seja, entraram nas trevas da insensatez dos seus corações incrédulos. Então permaneçamos firmes, crendo na promessa de Jesus às suas ovelhas, que Ele dá em João 10, 28: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, queridos, a luz do conhecimento da palavra de Deus é que nos garante a vida eterna. Então permaneçamos conhecendo a palavra e sendo conhecido de Deus, tendo intimidade com Ele e perseverando na sua palavra. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para todos vocês nesta oportunidade. Que Deus os abençoe e permaneçam firmes no conhecimento da palavra para herdarem a vida eterna.